Olá pessoal, eu sou o André Gurgel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador, um programa que busca trazer conteúdo relevante com pessoas experientes e tudo isso de uma forma bem descontraída para você, comprador. Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O nosso tema do Papo de Comprador de hoje é sobre cultura corporativa. De que forma a cultura da empresa, os seus princípios e valores influenciam na área de compras e no desenvolvimento da carreira dos compradores. Queria agradecer aqui os nossos patrocinadores. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club com patrocínio da Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, da Level Group, soluções especializadas em procurement e também o apoio da RC Online. Bom, eu queria saber de vocês agora o seguinte, como que a cultura corporativa pode ser elemento de retenção de talentos? E aí, aproveitando o gancho no que vocês falaram, eu estou me referindo a talentos de qualquer idade, independente de sexo, de qualquer coisa. Como que a cultura corporativa pode ser um elemento favorável da empresa para a retenção de talentos? E eu queria começar por você, Marcelo. Eu acredito que grande parte dos profissionais, eles buscam uma empresa em que está alinhada com a cultura, né? Enfim, e com os valores e aquilo que eles acreditam. Então, acho que a empresa focar numa cultura, né, de colaboração, de engajamento, né? Isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade, né? O próprio tema de diversidade e inclusão que a gente estava discutindo anteriormente, né? Eu acho que as empresas que trabalham esse ponto traz um conforto para que as pessoas se sintam à vontade, né? Se sintam livres para serem elas mesmas. Isso traz engajamento, né? Isso traz motivação. Isso faz com que as pessoas queiram e tenham vontade de continuar naquela empresa, porque se orgulham dos valores da empresa, porque se identificam com aqueles valores e se preocupam em estruturar um plano de carreira, enfim, e seguir essa carreira dentro da companhia. Então, para mim, os valores, né, e a cultura organizacional, ela é um fator, é uma ferramenta bastante importante que as empresas têm para retenção de talentos. As pessoas sempre buscam trabalhar em locais onde elas se sintam bem. Normalmente você vai se sentir melhor onde você está alinhado com a tua cultura, com a forma como você pensa, com os teus princípios. Fica muito mais fácil para você atuar, fica muito mais... Você tem muito mais liberdade para estar fazendo as coisas. Então, esse alinhamento de cultura com as pessoas ajuda bastante. Qual cultura fazer? A gente tem hoje no mercado a cultura colaborativa como um dos principais pontos para que você possa estar integrando as pessoas dentro do todo. E é um pouco do que a gente já falou, né? Para o comprador especificamente, quanto mais ele tiver a integração com a empresa como um todo, o entendimento das áreas, ele não ser simplesmente um tirador de pedido, e sim alguém que ajuda a achar a solução, parte da solução, ele começa a enxergar desenvolvimento, ele vê opções de crescimento, de alteração até de carreira, se ele quiser. Então, ele tem uma facilidade maior de enxergar o futuro. Essa cultura toda, é lógico que fomenta que os melhores, as pessoas com mais capacidade cresçam e queiram ficar na empresa, não tem por que querer sair. Então, é uma forma de retenção de talento quase que natural, se você consegue chegar numa interação desse nível. Essa é a minha visão. Você sempre vai querer estar se desenvolvendo num lugar que você se sente bem. De pertencer, né? Uhum. Exatamente. Você pertence àquilo, você se sente bem entregando aquilo. Então fica muito mais fácil de você crescer. Isso é um pouco até do que foi falado até no programa anterior, das compras modernas, você não ser um comprador, você se desenvolver mais nas partes técnicas, você interagir mais com o todo. Essa cultura vai te permitir fazer isso com maior facilidade, uma cultura colaborativa. E ela vai ajudar, lógico, a segurar e a dar uma condição melhor para que você tenha os melhores talentos. Legal, eu queria passar a pergunta para você, Yelison, e só agregando aqui um ponto, pegando o gancho novamente que vocês falaram aqui, que a cultura também pode ser o oposto, né? Pode ser um elemento de expulsão de talentos, né? Eu queria ouvir de você o que você acha sobre esse ponto. A cultura corporativa, no meu ponto de vista, se trata também da experiência do colaborador, né?
As pessoas chegam numa corporação, numa empresa nova e se deparam, é assim que as coisas são feitas aqui, sempre foi assim. Então, eu acredito que essa diferença, né, das pessoas que chegam e acabam sendo inseridos, expostos a esse tipo de colocação, é o que pode, sim, afastá-los ou querer não ficar naquele modelo de cultura. Então, pesquisar um pouco sobre isso antes de também se lançar nessas grandes empresas, entender qual é esse modelo. É claro que a cultura é vivenciada, você não entra numa empresa já sabendo qual é essa cultura, não, você vai aprendendo. E aí vai muito disso no meu ponto de vista, a retenção de talento, ela se dá muito mais na relação gestor, colaborador e pares do que a cultura em si da empresa, porque eu li em algum lugar, não me recordo agora exatamente o percentual, vocês podem até me ajudar, mas as pessoas acabam deixando a sua gestão, acabam deixando seus liderados, não deixam as empresas. Então, estabelecer um ambiente que seja propício, porque metas nós sabemos que vamos ter, né? Pressão, não teve uma empresa que eu trabalhei até agora que a gente não foi submetido à pressão, umas mais, outras menos, mas a gente sabe que vai ter. Então, promover esse ambiente colaborativo, favorável, né, onde haja energia. Não adianta você lançar um produto top de linha, o melhor serviço que o mercado não viu, mas dentro do seu departamento, da sua área, né, existe um humor subjacente ali de amargura, de ressentimento, de apatia, de falta de meritocracia, onde as pessoas são promovidas porque estão há muito tempo ou porque são indicados de liderança. Isso não existe mais, esse modelo não existe. A gente precisa instituir, sim, uma meritocracia e na íntegra, né, com base em resultados, com base em entrega, com base no que a gente acredita, no que eu acredito que é, sim, quem entrega mais vai ser promovido, quem ajuda. Existe aí uma vertente que eu também avalio muito, que é reconhecimento e apreciação. Então, eu reconheço os meus colaboradores por terem feito um ótimo trabalho, o reconhecimento pode vir de maneira monetária, com alguma assistência educacional, enfim, várias formas aí de bonificação, que a gente também tem que dar uma olhada para isso, e a apreciação é diferente. A apreciação é o reconhecimento pelo que a pessoa é e representa para a área ou para a empresa. Então, nós temos que ter essa habilidade de identificar isso nos nossos times, né, e fazer com que esse ambiente seja apropriado. E dessa forma, a retenção de talentos vai acontecer em compras, não só em compras, mas em qualquer área de qualquer empresa. Eu concordo com o que você colocou, Alisson. Sim, depende muito da forma como você colocar, mas eu acho que a cultura ajuda um pouco esse tipo de coisa. É mais difícil você ter um departamento super fechado que só indica pessoas para promoção ou que não tem uma meritocracia um pouco mais real, numa cultura mais aberta, onde você tem discussão, onde os teus pares estão fazendo isso. Então, isso acaba gerando concordo, pode acontecer um problema e pode levar um tempo para mudar, mas normalmente essa pessoa, esse líder acaba sendo também expelido da organização. Mas puxando um pouquinho o que o André falou, sim, também a cultura pode expulsar alguém de dentro. Tem pessoas, principalmente, eu vi isso acontecer com alguns conhecidos aí, que tiveram experiência com millennials, por exemplo, que entraram em organizações muito rígidas, muito dívidas, e a pessoa não durou 6 meses. Tem gente que no período de experiência já sai. E é porque sentou na cadeira e viu, falou, dessa forma de estrutura, eu não me sinto bem, eu não consigo produzir nada, eu não vou ficar aqui. Então, tem também uma forma de expulsão muito forte desse tipo de pessoa, desse tipo de talento em organizações onde ela não se enquadre. Perfeito, João. Entendo, eu concordo também no sentido dessa dificuldade, né? Porque como a gente mencionou algumas vezes aqui já durante o nosso bate-papo, é que a cultura, ela não muda facilmente. Ela leva anos, às vezes, você tem que fazer um change management, aí, um gerenciamento de mudança muito grande, para que uma cultura saia de colaboração para hierárquica, ou vice-versa, né? Ela
pode demorar anos ou talvez nem aconteça. Né? Agora, nós também somos agentes de mudança, porque acaba que a cultura corporativa são as pessoas que ali trabalham. Então, bastante resiliência, ou você entendendo que não vai conseguir gerar esse impacto, seja ele positivo para você, de repente a empresa acha que não vai ser positivo, então aí cabe também isso que você falou, né? A retenção pode ser, no caso, a não retenção, a decisão de sair e buscar uma outra cultura que você se adeque, e eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? A retenção por parte da empresa e também do colaborador se identificar e querer permanecer. Acho que esse ponto da identificação é o primeiro passo, né? Acho que se não tiver matching, né? Hoje em dia a gente vê grande parte das empresas caminhando para uma cultura mais colaborativa, né? São poucas as empresas que ainda mantêm uma cultura muito hierarquizada e entendo que determinados segmentos é necessário, né? E acho que aí é um desafio adicional, como mescla nessa questão da hierarquia mais rígida, mas também com uma cultura, de alguma maneira, um pouco mais aberta, enfim, dando um pouco mais de espaço. Então, acho que, né, como primeiro passo, essa questão do matching entre o colaborador mas os gestores, eu entendo que a gente tem um papel de embaixador da cultura dentro da companhia, né? O Ieston comentou que boa parte dos colaboradores deixam a organização por conta do gestor e não por conta, né, da organização, mas eu entendo que essas são situações em que o gestor está um pouco desalinhado com relação à cultura da companhia, né? Porque esse tipo de coisa não deveria acontecer, mas a gente sabe que é a realidade, né? É o que normalmente acontece. Então, acho que tendo esse matching, a questão da gente trabalhar, né, e trazer o nosso time para o engajamento e ter essa sensibilidade, né, da gente saber entender, saber ler as pessoas, mapear as competências, né, para a gente poder colocar cada pessoa dentro da atividade em que a gente consegue extrair o maior potencial dos compradores, né. Acho que esse é o grande desafio. Concordo. Só complementando o que você colocou até, as empresas são pessoas, né? As empresas, um CNPJ não é nada, quem faz é a gente. O que é que acontece muitas vezes é que tem empresas na transformação, que às vezes leva anos, que nem o Yelison falou, e eu já tinha comentado, não é algo rápido de fazer uma mudança de cultura, você começa a passar uma cultura determinada para o mercado e falar que você está assim, mas nem todas as áreas da empresa, nem todos os gestores conseguiram virar a chave. O famoso walk the talk, você tem uma fala, mas você não faz exatamente aquilo. E essa mudança, às vezes, é um pouco lenta e sofrida. Então, isso em áreas de compras eu vi acontecer em mais do que uma empresa aí que eu tive contato, tanto trabalhando quanto prestando serviço ou vendendo para essa empresa. Você vê o discurso é mas a forma de agir é um pouco diferente. Aí vem o ponto dos gestores, da gente começar a tentar fazer exatamente o que você tá pregando e também ajudar os colaboradores que têm dificuldade a fazer a mudança. Nem sempre é fácil essa mudança. E os que não se adaptarem, é um pouco do que a Marcela falou, é colocar a pessoa certa no lugar certo, extrair o máximo dela, mas que ela também se sinta bem fazendo o que ela está lá. E vai chegar em alguns pontos que alguns, tanto gestores quanto colaboradores, vão acabar tendo que ser trocados ou sair por própria iniciativa para poder achar uma cultura onde ele se encaixe da forma correta. Só contribuindo com essa conversa, eu gosto muito dessa questão que vocês estão tocando da liderança, né, da gestão, que eu falo que é a liderança pelo exemplo, né, porque cultura não se impõe, cultura se transmite. Então, se a gestão não tem a questão da cultura no seu sangue, né, no DNA, e faz essa gestão pelo exemplo, aí fica realmente difícil que essas peças se encaixem, né. Se a gente não tiver alinhado as nossas atitudes, né, com o nosso discurso, a equipe percebe, né, enfim, é ruim. Eu acho que tem que estar sempre muito bem alinhado, né, o walk the talk sempre, é a base de tudo. A gente participa dos fóruns, tem conversas, o próprio Procurement Club tinha as reuniões presenciais onde se discutia, e em alguns casos, a gente conversando com outros compradores, eles falavam assim, minha empresa está numa transformação digital muito forte, a gente está mudando a forma de trabalhar, a gente está mais colaborativo,
mas o cara de vendas não quer falar comigo para me dar um forecast correto do que eu tenho que comprar. O cara da engenharia não quer discutir o projeto, porque o projeto é sigiloso, é dele. Então, quer dizer, a gente está falando de ser colaborativo, a gente está querendo ser mais ágil, mudar, mas você vê que algumas pessoas, mesmo na conversa entre os compradores, você estava assim, pô, minha empresa está lá na frente, mas não é bem assim, né? Realmente, acho que a transformação cultural é um trabalho bem árduo, né? Um trabalho difícil, um trabalho longo, né? Como vocês já colocaram aqui. Mas acho que todo o movimento que a gente vem sentindo aí no mercado, acho que muitas empresas, né? Claro, a cultura, a não ser que você passe por um processo de transformação de cultura organizacional, ela é algo que não muda tanto, né? Como o Emerson colocou. Mas ela não muda os princípios, né? A diretriz, a base dela, porque eu entendo que a cultura ela tem que estar sempre em constante movimento e adaptação, né? Então a cultura é algo que está sempre sendo cuidado, né? Sempre um investimento, enfim, um ajuste fino, porque isso tem que acompanhar tanto as tendências do mercado, quanto também esse feedback dos colaboradores, daquilo que está funcionando e aquilo que não está, né? Verdade. E é engraçado, eu li faz uns meses atrás esse negócio de cultura. A gente fala muito da cultura corporativa, pensando só em empresas grandes, em coisas maiores. Na verdade, a gente tem cultura corporativa, inclusive dentro de uma startup. E os cuidados que eu li justamente falando das startups, de como é que elas cresciam e nasciam e como é que algumas morriam tão rápido, era justamente porque ela criava uma cultura que ela não era uma cultura de resultados, só que por uma empresa muito pequena ela acabava morrendo muito rápido. Ela precisava ter o complemento das atividades e ter uma visão um pouco mais ampla do que é uma cultura, para que as pessoas consigam seguir. Senão, fica só na cultura do brainstorming, botando papelzinho na parede e não entrega o resultado. E isso estava gerando algumas mortes muito rápidas de empresas novas. Tem gente que fala que isso é bom porque é assim que nascem as ideias, mas eu só trouxe porque foi justamente um link que eu vi de cultura corporativa exatamente com um startup nascendo. E assim, agora para dar continuidade, a nossa última pergunta. Falamos agora um pouco de startups, dessas transformações que estamos vivendo aí na gestão, métodos ágeis. Qual é o tipo de cultura que vocês acham que seria o mais favorável para o desenvolvimento de uma estrutura de compras moderna? Marcela, começando com você. Bom, eu entendo, vou fazer um resumão de de boa parte do que a gente já conversou aqui, tá, Érica? Mas eu entendo que uma área de compras moderna, ela precisa, obviamente, em primeiro lugar, estar focada em resultado, né? Então, a gente tem que ter muito claro quais são as metas, quais são os objetivos, relacionamento com o cliente, né? E, assim, o relacionamento é algo que a gente se conquista com o tempo, né? Com base na confiança, conforme as entregas que a gente vai fazendo, conforme os outros fornecedores que a gente vai desenvolvendo e trazendo alternativa para o nosso cliente, enfim, eu acho que o cliente na centralidade veio para ficar e deve continuar aí, então a gente tem que ter esse cuidado e foco no engajamento e na colaboração, né, no resultado da companhia e não no resultado individual ou da área de compras, ou da área de negócio, ou do próprio colaborador, né, eu acho que a gente tem que focar num resultado sustentável, né, num resultado que seja o melhor para a companhia, né, independente se alguma área talvez tenha aí um pouco mais de dor para fazer entrega, em função daquele objetivo maior que a gente tem que alcançar. E essa questão de silos e feudos realmente ainda é uma coisa que eu ainda vejo um pouco presente, por mais que as empresas, né, trabalham essa questão de mudança, de colaboração, eu entendo como um dos grandes desafios. A gente, assim, literalmente, né, assim, realmente, genuinamente, fazer essa transformação e acabar com a questão de silos e feudos e atuar numa pauta um pouco mais propositiva, algo mais colaborativo, enfim, né, que atenda aí os resultados organizacionais. E você, Yelison, qual a sua opinião sobre isso? Certo, excelente ponto, viu, Marcela? Eu acho que se eu tivesse que escolher
uma cultura, né, para que a gente desenvolva uma área de compras moderna, eu diria que, sem dúvida, eu pontuaria duas, né, uma cultura de clã colaborativa, com sistema de valores compartilhados, e a de adocracia, que que diz respeito a processos corporativos mais simplificados, né, com foco em entrega de resultados com equipes diversas, diferentes áreas. Só que eu ainda acredito que estabelecer uma área moderna independe da cultura. É claro que você vai ter mais facilidade ou menos facilidade de implementar. Agora, mais favorável, né, com certeza, vai ser também a que valoriza as pessoas com reconhecimento e apreciação, que tem uma visão autêntica, claramente estabelecida, que tem os valores alinhados ao comportamento e mindset, que tem processos, políticas, procedimentos estabelecidos, onde o ambiente, a gente falou sobre isso aqui, é agradável, seja ele formal ou casual, e que, sobretudo, incentive os colaboradores com metas que sejam claras e atingíveis. Tá? Concordo com o Elison. A cultura, para mim, dessa de colaboração e com uma estrutura mais horizontal, que no fundo pega as duas culturas que o Elison falou, onde você trabalha mais interação de times multidisciplinares, onde a área de compras, aí olhando especificamente para compras, ela está inserida dentro do negócio, ela faz parte da solução, ela está atuando no dia a dia como um business partner e não como um back office. São as melhores culturas que você teria que facilitam essa abordagem moderna. Mas eu concordo também com o ponto que ele colocou depois, que independente da cultura, é possível sim implantar uma cultura moderna aí de compras. Sim, dificulta muito quando você é muito hierarquizado, que você não tem a interação tão fácil de negócio, que você tem mais dificuldade para ter as informações corretas até do business, do que você precisa chegar, mas é um desafio a mais para o gestor, para que ele consiga quebrar esse ponto e mostrar com resultado que vale a pena. Normalmente, as empresas que têm bons resultados, mesmo tendo uma cultura hierárquica forte, que dificulte essa interação, elas olham para o resultado e entendem que o melhor caminho sempre para atingir um resultado bom é o que ela vai querer seguir. É um pouco mais difícil, mas é possível e a gente tem que buscar chegar nesse ponto. A parte de reconhecimento é muito importante, sim. A gente tem que estar, sim, comemorando as vitórias que a gente tem, os resultados que a gente está chegando, mostrar para as pessoas quanto elas são importantes dentro de cada ponto da organização, e isso vai ajudar a manter também os melhores talentos dentro dessa nova estrutura. Eu queria aproveitar aqui, fazer uma enquete, quebrar o protocolo, viu, Érica? Eu tenho nós dois aqui, né? A gente não está sendo entrevistado, né? Mas eu queria incluir alguns valores dentro dessa cultura que eu acho importante. A questão da ética, a questão do respeito, que alguns de vocês comentaram, empatia, né? Que isso tudo converge para essa questão colaborativa que vocês falaram também, de respeito, né? Principalmente. Não sei o que você acha, só estou aproveitando o gancho. Eu concordo, acho que foi um conteúdo bastante rico, né? Praticamente todos os pontos que eu considero importantes foram abordados. Agora você colocou aí a cereja no bolo, né, André? Então, eu acho que a área de compras agregando valor e fazendo diferença, né? Tudo isso que a gente conversou é super importante, e é mais importante que os compradores tenham ciência disso e sintam-se, né, envolvidos, né, nessa questão da cultura empresarial e de como eles podem transformar e melhorar todos esses processos, né? Eu queria aproveitar a provocação aí do André aí no ponto principalmente de ética e de respeito. Essa interação que a gente fala do comprador dentro do negócio, ele passar a ser um business partner, muitas vezes pode confundir um pouco, porque eu já vi até em organizações onde o comprador senta junto com o cara da área para definir a solução, para definir os possíveis fornecedores, já se levanta a questão se mas esse cara agora está conversando com o cara que vai usar no final, eles podem estar fazendo um acordo para usar a empresa XY. A ética é fundamental nesse ponto,
e controles em cima disso, para que a gente garanta um fair trade e garanta também que você vai ter uma governança correta para ser, são ferramentas mandatórias para qualquer estrutura de compra moderna. A gente precisa estar monitorando e evitando esse tipo de coisa. E estar treinando sempre o comprador em compliance, em entendimento do que é a ética, como ele pode trabalhar e quais são os pontos que ele não pode cruzar, os pontos de risco aí onde começa a sair do ponto. Isso a gente tem que deixar muito claro, sim, André, foi muito bom você ter levantado. Apesar da gente estar criando essa facilidade de atuar dentro das empresas, de fluir a informação como um todo, a ética e a responsabilidade são muito importantes. Complementando aí com o que vocês estão dizendo, né, eu acho que ética e compliance é a base, né, da atividade de compras. Eu acho que isso tem que estar enraizado, né, eu acho que é a premissa número 1. E a gente vem muito de um movimento, né, de compras, se a gente olhar para uns anos atrás, muito direcionado para essa questão de compliance e governança, né, e ética, e segregação de função, enfim, tudo muito separadinho, assim. Vou usar o termo, não sei se é o mais adequado, mas assim, mais quadradinho, né? Aquela coisa mais certinha, todos os passos do processo. Eu entendo que hoje a gente tem uma oportunidade muito grande, tão grande quanto o desafio, né? Que é trazer essas questões, né, de colaboração e engajamento e de compartilhar decisões e compartilhar resultados que a gente vem falando. Isso não se sobrepõe, essa questão de ética e compliance, né? Isso se agrega. Então, eu vejo como um grande desafio, mas também uma grande oportunidade para a gente alavancar, né, a atividade de compras, né, dado o momento também que a gente vem vivendo, né, transformação digital, uma oportunidade de automatizar uma série de atividades, enfim, né, sempre garantindo essa questão de compliance. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de trabalhar mais essa questão das relações. Então, eu vejo com muito bons olhos esse momento que a gente está vivendo, entendo que vai trazer para as pessoas, né, que identificarem, né, o contexto e se engajarem, realmente vai trazer um outro tipo de experiência, um outro tipo de competência para o comprador. É um momento de grande oportunidade. Bom, gente, eu queria agradecer aqui o João Barreto, a Marcela Vassalo e o Yelison Amorim por estar com a gente hoje. Muito obrigado a vocês. O Papo de Comprador termina aqui hoje e aguardamos vocês no nosso próximo episódio na semana que vem. Obrigado, comprador. Um grande abraço para vocês.